Olá, meu nome é Alexander e irei apresentar o TCC desenvolvido, cujo título é Recomendações de qualidade do sono baseadas em dados de sensores vestíveis por meio da mineração de padrões frequentes e regras de associação. Este trabalho foi feito sob a orientação do professor Dr. Fernando von Zuben. Neste trabalho foram utilizadas ferramentas de mineração de padrões frequentes e regras de associação. A mineração de padrões frequentes é uma técnica capaz de encontrar padrões ocultos a partir de dados por meio de uma busca inteligente no espaço de soluções candidatas, então revelando regras de associação, que estabelecem uma relação de concorrência de eventos que apresentam uma certa interdependência estatística. No contexto da análise do sono, as regras de associação podem ser usadas para descobrir relações entre várias variáveis contextuais e relacionadas ao sono. Sabe-se que a qualidade do sono é fortemente influenciada por diversos fatores contextuais. Tais fatores e o seu impacto no sono de uma pessoa são relativamente particulares. Por exemplo, um determinado fator contextual pode influenciar o sono de diferentes indivíduos em diferentes níveis. Este trabalho busca coletar dados de participantes com um smartwatch e relacionar os fatores contextuais com métricas de sono através de regras de associação, a fim de fornecer ao usuário possíveis causas por ter dormido bem ou mal. Ao analisar essas relações, os usuários podem ter uma melhor percepção, de forma personalizada, sobre os fatores que afetam o sono e desenvolver estratégias para melhorar sua qualidade. O problema em questão pode ser definido da seguinte maneira: considera-se um conjunto D que contém dados coletados diariamente de um participante utilizando um smartwatch. Cada registro obtido em cada dia corresponde a um conjunto de variáveis contextuais x e um conjunto de variáveis do sono y. As variáveis contextuais utilizadas serão o horário que a pessoa começa a dormir, se a pessoa comeu algum lanche tarde da noite, se a pessoa pulou o café da manhã, se a pessoa consumiu cafeína após as 18 horas, se a pessoa ingeriu álcool, se a pessoa tirou um cochilo maior que 30 minutos, a contagem de passos e a velocidade média desses passos. Já as variáveis do sono serão número de despertares durante o sono, duração do sono e eficiência do sono. A proposta é então encontrar regras de associação a partir dos dados do participante que relacione variáveis contextuais com uma variável do sono, sendo esta variável do sono indicando um fator positivo ou negativo. Para isso, foi proposto um desenho experimental para a coleta de dados do smartwatch Galaxy Watch 4 de 2 participantes durante um período completo do aplicativo de monitoramento do sono, o que durou cerca de 21 dias efetivos, sendo que o participante 1 é um indivíduo saudável e o participante 2 é diagnosticado com sonambulismo. Extraiu-se as seguintes 4 planilhas de dados do smartwatch, das quais serão obtidas as variáveis contextuais e variáveis do sono. Após a extração das variáveis, será necessário agregá-las em uma mesma planilha. Entretanto, dados provenientes das diferentes planilhas podem apresentar diferentes indexações. Para resolver este problema, e tendo em vista que os fatores contextuais se relacionam com os dados do sono em uma escala diária, será adotada uma indexação pautada na data em que ocorreram o sono e os fatores contextuais. Dessa forma, caso a pessoa tenha dormido mais de uma vez durante um determinado dia, os dados contextuais referentes àquele dia serão associados a tais entradas de dados de sono. Outra situação a ser tratada é quando o sono ocorre em horários não convencionais. Por exemplo, um caso em que a pessoa vai dormir às 9 horas da manhã. Surge então uma questão: a quais dados contextuais este sono deveria ser associado? Aos dados contextuais do dia anterior ou do dia corrente? Neste caso, seria razoável considerar que os dados contextuais referentes a este sono são os dados contextuais do dia anterior. Definiu-se então que caso o sono ocorra até às 12 horas, ele será associado aos dados contextuais do dia anterior, e caso o sono ocorra após as 12 horas, ele será associado aos dados contextuais do dia corrente. Para atender a estes dois quesitos, o problema de múltiplas ou nenhuma entrada do sono em um determinado dia e o problema de sonos em horários não convencionais, será criada uma indexação global sob a qual todos os dados do sono e os dados contextuais serão consolidados em um único dataframe. Outra etapa de pré-processamento que foi necessária foi corrigir entradas de dados do sono subdivididas. Isso porque observou-se que existiam algumas entradas de dados consecutivas que apresentavam uma pequena diferença de tempo entre o fim da primeira entrada e o início da segunda entrada de dados. Isso pode ser devido ao fato da pessoa se movimentar muito durante o sono em questão, por um período relativamente longo, e o relógio identificar que a pessoa está acordada, ou então que a pessoa pode ter ido ao banheiro
e o smartwatch considerou que houve mais de um sono naquele dia. Como tais entradas não deveriam estar subdivididas, pois correspondem a um mesmo sono, foi estabelecido um critério de até 15 minutos de diferença entre o final de uma entrada de dados do sono e o início da seguinte, para que sejam considerados um único sono. E então, as variáveis correspondentes a estas entradas que serão agregadas serão recalculadas. Com isso, se tem todos os dados consolidados e devidamente tratados. As variáveis numéricas serão discretizadas, conforme apresentadas a seguir, para então aplicar o algoritmo de mineração de itens sets frequentes. É comum obter um grande número de regras de associação geradas por itens sets a partir de um algoritmo de mineração de itens sets frequentes. Portanto, precisava-se encontrar uma forma de filtrar ou resumir as regras de associação. A solução proposta foi utilizar o conceito de itens sets frequentes maximais para sumarizar os resultados. Itens sets maximais são uma representação reduzida do conjunto completo de itens sets frequentes. É um conjunto de itens sets frequentes que não possuem superconjuntos que também sejam frequentes. Portanto, qualquer subconjunto de um item set maximal também será um item set frequente. O algoritmo FPMax, que é uma variante do algoritmo FPGrowth, foi utilizada para encontrar tais itens sets maximais. Esta abordagem será utilizada para gerar regras cujos antecedentes sejam maximais, ou seja, dentre os conjuntos de itens sets correspondentes às variáveis contextuais, apenas serão mantidos aqueles itens sets que sejam maximais. Após a mineração de itens sets frequentes, será gerado um conjunto de regras de associação, onde os antecedentes serão maximais e formados por um conjunto de variáveis contextuais, e os consequentes serão formados por uma variável do sono, indicando um aspecto positivo ou negativo do sono. Para a execução dos algoritmos, definiu-se o limiar de suporte para 0.1 e o limiar de confiança para 0.9. A escolha desses valores foi feita com o intuito de que eventos esporádicos, mas possivelmente com uma elevada significância, também pudessem ser contemplados. Após fornecer os dados de cada participante ao algoritmo desenvolvido, obteve-se os seguintes resultados. Os resultados compreendem um conjunto individual de regras de associação que serão mostradas a cada usuário. Observe que o método é capaz de identificar padrões que não são tão óbvios. Mesmo para um indivíduo saudável, no caso participante 1, é possível captar eventos de sono de baixa qualidade e associá-los a fatores contextuais concomitantes. Destaca-se a última regra, a qual indica que um elevado número de passos, uma baixa velocidade destes passos, comer lanche tarde da noite e ir para a cama entre 0 e 6 horas estão associados a um elevado número de despertares durante o sono. Essa informação é útil pois fornece ao usuário informações das possíveis causas que o levaram a acordar muitas vezes, e assim, podendo identificar em quais pontos de sua rotina ou estilo de vida a pessoa pode mudar com o intuito de melhorar a qualidade do sono. Já para o participante 2, encontra-se um conjunto de regras de associação completamente diferente. Neste caso, observa-se que a maior parte das regras está relacionada com aspectos negativos do sono, estando principalmente ligados a um elevado número de despertares e baixa eficiência do sono. Considere, por exemplo, as regras número 1 e 3 deste participante, que têm o mesmo antecedente. Tais regras revelam que sempre que esse indivíduo ingeriu cafeína após as 18 horas, fez um lanche à noite e dormiu entre 0 e 6 horas, existe uma alta correlação com acordar muitas vezes à noite e ter baixa eficiência do sono. O contraste entre as regras de associação obtidas automaticamente para os dois indivíduos evidencia o caráter personalizado dos resultados. Portanto, um aspecto fundamental do sistema de recomendação proposto é o seu alcance pessoal. Essa investigação confirma que os principais objetivos da pesquisa foram alcançados, com um sistema de recomendação de qualidade do sono baseado em sensor vestível, no caso o smartwatch, não invasivo e personalizado.